Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o quadro paulatino, no qual nós extraímos breves lições da obra Paulo Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo novamente um amigo muito querido, o Wellington Balbo. Por favor, Wellington, se apresente. Paulatino, uma grande satisfação, te agradeço o convite. Eu sou Wellington Balbo, sou do interior de São Paulo, mas resido aqui na cidade de Salvador há 7 anos. Colaboro aqui com dois centros espíritas, duas casas, uma no bairro do Petromar, que é a Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, e a outra no bairro do Uruguai, que é o Centro Espírita Estrela da Seara. Desenvolvo também um trabalho na literatura espírita com alguns livros de diversas temáticas já publicados. Maravilha. Então, meus amigos, para quem quiser acompanhar mais o trabalho de o Wellington fala um pouco para a gente assim das suas literaturas. Você tem algum repositório que a gente pudesse colocar o link para as pessoas acessarem seus livros que você escreve? Então, para adquirir os livros, ou pode entrar em contato direto comigo, ou então com a editora SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Bauru. Pode digitar www.seac.org.br, vai ter um link lá para a editora SEAC, que vai encontrar os livros. E na internet também, pode ir no site da Candeia, da Boa Nova, você digita, depende do livro que você quiser. Tem livro, tem alguns romances, tenho livro infantil, tenho alguns livros de crônica, livro de estudo. Agora, recentemente, junto com um amigo, Maurício Moura, nós estamos lançando, porque ainda a obra está em lançamento, um livro para trabalhadores do Centro Espírita. É uma obra mais técnica, mais voltada para administração, gestão da casa espírita e do trabalho voluntário. O livro chama Administração do Centro Espírita. Então, quem quiser adquirir, quem quiser entrar em contato com a obra, pode falar comigo, pode me chamar nas redes sociais, o Wellington Balbo, muito fácil de encontrar, é só digitar que vai me achar. E é isso, é digitar lá no site do SEAC para ver os livros que nós já escrevemos. Literatura infantil, não me lembro se falei, tem alguns livros para criança também. Então, aí quem quiser conhecer, está convidado. Maravilha. Então, gente, em todo caso, a gente coloca aqui o link para o Instagram do Wellington para vocês conhecerem melhor o trabalho dele. Então, hoje nós vamos tecer aqui, né, algum comentário sobre a seguinte frase: Moisés foi a porta e o Cristo é a chave. Esta frase inspirada foi proferida por Estevão, lá no capítulo 5º, a pregação de Estevão, na primeira parte da obra, quando ele, na casa, né, do caminho, na igreja de Jerusalém, subiu ao púlpito, e era um púlpito bem improvisado, que Emmanuel nos diz que a casa do caminho era então um telheiro de paredes frágeis, e quem estava sentado na primeira fila era ninguém menos do que Saulo de Tarso, junto com seu amigo Sadoc. Mas nem por isso Estevão demonstrou nenhum tipo de inibição, e o interessante é que o comentário da sua pregação, uma pregação belíssima, se fez em torno de um trecho do Novo Testamento, né, quando Jesus exorta, sobretudo para os seus apóstolos, que fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, estava ali, né, Saulo, que tinha ido à casa do caminho para ver pelos próprios olhos se o efeito das ações dos cristãos, ou seja, desses caminheiros, era pernicioso, ou seja, para os interesses, para a tradição judaica, ou se era algo inofensivo. Ele já sabia das curas, ele já sabia do apoio assistencial que os caminheiros faziam aos desvalidos, às viúvas, mas do lado dessas curas havia também a expectativa, né, a ideia de que poderiam ser sortilégios, feitiçarias. E assim ele faz, e a partir de agora, então, a gente vai ouvir um pouco o nosso amigo Wellington sobre as percepções dele com respeito a essa passagem.
Wellington, por favor, fique à vontade. Bom, Patrícia, eu agradeço a gentileza, o convite. É um prazer aqui participar do quadro Paulatino, do seu canal, e vai ser uma grande alegria, uma satisfação. Já é a segunda vez que participo. Quero te parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, que você tenha muita força, muita serenidade para prosseguir, porque nós precisamos de pessoas que trabalham por essa causa, pela causa de Jesus, pela causa do Cristo, e é que vai produzir essa grande transformação na humanidade. Muitas vezes nós esperamos que as instituições transformem o mundo, mas na realidade serão as pessoas, pelo seu movimento de melhora moral, pelo seu movimento de melhoria íntima, que vai acabar transformando o mundo. Então a gente precisa, todos nós precisamos, de pessoas dispostas a trazer o evangelho, a trazer essas lições de cunho moral tão importantes para o nosso progresso e para o desenvolvimento do nosso espírito. E a frase que ficou destinada para nós trabalharmos hoje, ela é: a porta, pode me relembrar aí, Patrícia? Me deu um branco Moisés foi aqui. à porta. Moisés foi a porta e Jesus a chave. Exatamente, eu estava pensando aqui, quando nós vemos uma porta, o que isso significa? O simbolismo dessa mensagem, ele é encantador. Porque quando nós vemos uma porta, o que pode significar para nós? O que a porta um mundo para o outro, de um estado pior para um estado melhor? O que a porta significa? Renovação. Quando a gente enxerga a porta, de que maneira nós encaramos aquilo que está adiante? No caso de Moisés, seria então a saída do politeísmo e a chegada no monoteísmo, uma nova cultura, uma revolução nas ideias? Como que nós podemos encarar esse símbolo de Moisés sendo essa porta que pode dar a passagem para um mundo novo? Tanto é que foi uma revelação que deu a passagem para um novo paradigma, para uma nova maneira de enxergar as coisas, as questões. Então, quando nós jogamos essa percepção da porta, da passagem, o que ela significa para a nossa vida, em realidade, o que nós estamos vendo? Será que nós estamos vendo oportunidades de mudança, de desenvolvimento do nosso espírito, de progredirmos moralmente, de progredirmos intelectualmente, de avanço? Que questão interessante essa da porta. O que ela significa para nós? Será que nessa virada de ano, já que nós estamos aqui, né, já dentro de 2021, o que significou essa porta, essa passagem, diante de tanta turbulência que nós estamos vivendo, num mundo de prova, de expiação, de dificuldade? Como será que nós enxergamos essa nossa passagem? De que maneira nós podemos passar? E quando nós voltamos os olhos ao passado, de que maneira nós trazemos essas experiências, nós ressignificamos tudo aquilo que nós passamos para podermos seguir adiante, trazendo de fato essas experiências e deixando as frustrações, as mágoas, as cicatrizes que ainda nós não conseguimos trabalhar. Então, é fundamental a gente entender o simbolismo que traz essa passagem. E como pode estar uma porta? É algo que eu penso muito. Como essa porta pode estar? A porta ela pode estar trancada, fechada e trancada com uma trava. A porta ela pode estar fechada, mas sem a trava. E a porta ela pode estar aberta ou semi-aberta. Então, o que isso representa? O que isso significa? Ora, se eu não tiver coragem para avançar, para ir além, eu não vou passar por essa porta. Eu não vou passar por esse campo. Eu não vou chegar naquela passagem de melhora moral, de melhora intelectual, de melhora espiritual. Então, aí nós compreendemos a importância do indivíduo ter a iniciativa, dele mesmo com a porta aberta, que não seja o caso dela estar travada, trancada, ou apenas fechada, mas mesmo com a porta aberta, esse indivíduo precisa ter a iniciativa, ele precisa dar o primeiro passo, ele precisa ir adiante. O espírito ele não vai conseguir crescer, ele não vai conseguir evoluir sem trabalho.
é preciso trabalhar. Então, é muito significativa essa lição. Será que nós estamos parados? Será que nós não temos a curiosidade de entrar por essa porta, de verificar o que tem lá adiante, de poder conhecer muito mais, de poder avançar muito mais? Por que muitas vezes nós ficamos parados e não adentramos a essa porta? E a chave? O que significa uma chave? Para que serve uma chave? Justamente para abrir essa porta. Será que nós, que, segundo a doutrina espírita, devemos seguir Jesus, Jesus de Nazaré, conforme consta na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o modelo, é o guia, é aquele indivíduo que veio nos dar o exemplo, que veio ser a chave para que nós possamos colocar nessa fechadura, girar e entrar. Será que nós estamos utilizando essa chave correta? Será que nós estamos colocando essa chave na porta e girando? O que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer seguir os passos de Jesus. Utilizar Jesus como chave quer dizer tê-lo realmente como nosso modelo e como nosso guia, procurando de todas as maneiras tirar a incoerência do nosso comportamento. Ora, se eu me digo espírita, se eu digo que sou um seguidor de Jesus, por que não procurar buscá-lo em essência e em verdade, seguir os seus passos, observar as lições que ele trouxe e utilizá-lo como chave para que possa abrir as portas da minha vida para um futuro melhor? Esse é o grande ponto. Como nós estamos encarando Jesus? Será que Jesus é uma chave realmente que abre essa porta para que a gente possa avançar? Ou será que é uma chave que nós temos apenas como enfeite? Uma chave que nós não utilizamos, que nós preferimos ficar parado e não colocá-la na fechadura para girar e entrar e procurar avançar. Então, essa é a grande questão, esse é o grande ponto. Ora, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. O que nós estamos extraindo da sua mensagem, das suas lições, da sua passagem? Outro dia, conversando com um amigo, ele estava me dizendo que uma das grandes lições, das mais difíceis, é perdoar. E eu concordo com ele, não é uma tarefa fácil perdoar, não é uma tarefa fácil deixar no passado tudo aquilo que ficou, pegar as experiências e passar por essa porta e ir para um futuro melhor. Realmente não é, mas nós precisamos fazer essa lição. E aí por isso que nós colocamos, ou precisamos colocar, essa chave chamada Jesus. O que Jesus fez no momento derradeiro? Ora, Jesus, ele não apenas perdoou, mas ele intercedeu por aqueles que estavam tentando prejudicá-lo. Tentando, porque não conseguiram, porque ninguém consegue prejudicar um espírito que já passou por todas as situações da Terra e que não deve espírito. Podem acabar com o seu corpo físico, mas não detonam a sua alma, porque a sua alma ela está acima de tudo isso. Então Jesus, ele não apenas perdoou, como ele intercedeu pelos seus algozes. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. A nossa busca deve ser justamente essa. Ah, mas é uma tarefa difícil. Sim, é uma tarefa difícil, mas eu preciso de treino. É uma constância que eu tenho que ter. É utilizar esses exemplos de Jesus e procurar colocar em prática. Porque quando eu menos esperar, essa questão ela já vai estar sendo natural na minha vida. Eu não vou nem necessitar perdoar mais as pessoas, porque eu vou compreender o ser humano dentro das suas limitações, dentro das suas fragilidades, como Jesus fazia. Então, a tarefa do perdão é uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil, mas ela é possível. Todos nós podemos conseguir avançar. E não apenas essa do perdão, mas tantas outras que Jesus veio nos trazer aqui como sendo a chave para a felicidade. Você me perguntou, Patrícia, para falar de alguns livros que escrevi, e já que eu entrei nesse tema do perdão, eu tive a oportunidade de escrever um livro chamado Pérolas Devolvidas. É uma obra que fala sobre a perda de entes queridos. E entrevistando uma mãe cujo filho foi assassinado na porta da escola, eu perguntei a ela: você já perdoou o assassino do seu filho? E ela deu uma resposta inesquecível. Ela falou: no meu caso,
O perdão, ele não era uma opção, não era uma escolha, mas uma necessidade. Se conviver com a perda, com a partida do meu filho, já é difícil, quase impossível, com ódio seria praticamente jogar a minha existência toda fora. Então, o perdão, para mim, ele foi uma necessidade. Eu tive a necessidade de perdoar. E a partir do momento que eu perdoei, eu me aliviei, eu tirei todo aquele fardo. Então, olha como ela observou essa questão. E vocês, meus amigos, poderão dizer o seguinte: mas isso é uma coisa extremamente difícil. Realmente é difícil, mas é possível. É possível, porque a partir do momento que ela abriu essa chave, ela colocou essa chave que Jesus nos traz na porta e se empenhou e se esforçou para tirar todo o peso da mágoa, todo o peso do ódio, todo o peso daquela situação difícil dos seus ombros, ela acabou se aliviando. Então, ela compreendeu. Isso não quer dizer que ela vai esquecer o filho dela, que ela ama menos o filho, não. Apenas que ela não quer viver com aquele peso, e é uma decisão. Então, perdoar, basicamente, é uma decisão. A decisão de colocar essa chave que Jesus nos trouxe na porta e girar. E ela não vem de uma hora para outra. Eu preciso continuar tentando, girando, porque muitas vezes essa porta tem 10, 11, 12 trancas e eu preciso ir girando essa chave. Então, olha que exemplo interessante que essa mãe nos traz. E ainda partindo desse ponto, dessa chave que nós podemos falar, que seria a chave da felicidade, a chave da felicidade possível ao homem aqui na Terra, que está numa existência que pode ter uma felicidade relativa e não absoluta. Nós encontramos justamente na questão 886 de O Livro dos Espíritos, que Kardec, de uma maneira muito sábia, pode-se dizer que muito sábia, num encadeamento lógico, porque se na questão 625 os Espíritos disseram que Jesus era o modelo e guia, Kardec, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar o que era caridade. Ele não pergunta o que é caridade para Platão, para Moisés, para Sócrates, não. Kardec, ele vai lá no alto. Quem é o modelo? É Jesus. Então, eu quero saber o que significa a caridade para Jesus. E os Espíritos dão uma das respostas mais belas de O Livro dos Espíritos. A gente poderia parar só na primeira parte. Eles dividiram em 3. São 3 lições que eles nos dão. E eles dizem assim: benevolência para com todos. Então, a chave da caridade é benevolência para com todos. Eles não estão dizendo benevolência apenas para aqueles que torcem para o mesmo time de futebol que eu, para aqueles que vão na mesma igreja que eu vou, para aqueles que gostam dos mesmos livros que eu gosto. Não. Eles estão dizendo benevolência para com todos. A essência da caridade, como entendia Jesus, ela é a benevolência com todo mundo. E poderíamos parar por aí, porque se eu sou benevolente com todos, não necessita de mais nada, já se esgota por aí. Mas eles não param por aí, eles vão adiante e dizem o seguinte: indulgência para com as faltas, as dificuldades, as falhas alheias. E eles vão adiante, perdão das ofensas. Mas observe que se eu paro lá na benevolência, eu não preciso ser indulgente e eu também não preciso perdoar as ofensas, porque a benevolência para com todos já cabe tudo dentro dela. Se eu sou um indivíduo benevolente, eu já utilizei essa chave que abre a porta para um futuro melhor, para um amanhã melhor. Então, olha a sabedoria de Kardec. Vai lá no alto, vai perguntar como é a caridade entendida por Jesus. E se isso não fosse possível, nem Kardec, nem os espíritos fariam uma pergunta desse tipo. Ou seja, Jesus nos trouxe a chave, ele nos devemos fazer, e agora é conosco, porque cada um de nós precisa trilhar a sua própria vida, precisa trilhar o seu próprio caminho, e é aí que mora o esforço. Aquilo que nós começamos
falando lá atrás, é preciso a mim, mesmo que a porta esteja escancarada, é preciso que eu passe por ela, é preciso que eu vá além. E aí entra o empenho, a iniciativa de cada um. E quando eu passo além dessa porta, como é que eu deixei? Será que eu deixei essa porta aberta nas inúmeras situações que nós passamos pela nossa vida, nos nossos empregos, nos nossos relacionamentos afetivos, nas nossas amizades, que todas são baseadas em ciclos, tem um início, um meio e um final? Como eu deixei essa porta? Será que eu deixei essa porta aberta? Será que ao passar por uma determinada situação, eu coloquei a chave, girei, abri a porta, passei por ela, tive todas as experiências e eu deixei aberta essa porta? Ora, na vida é fundamental nós deixarmos a porta aberta, porque nunca se sabe quando nós tivemos que passar por essa porta de novo. Quantas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, isso já aconteceu comigo, nós saímos de um emprego, deixamos a porta aberta e alguns anos depois nós voltamos para esse mesmo lugar. Nós saímos de uma cidade, deixamos muitos amigos e voltamos por essa porta dessa cidade e encontramos todos aqueles afetos, todos aqueles amores que nós deixamos lá. Quando nós saímos desse mundo por meio da morte biológica, o que nós vamos deixar aqui? O que nós vamos encontrar no mundo dos espíritos? E quando nós reencarnarmos, o que nós vamos encontrar aqui? Então tem esse simbolismo também de Moisés, de nós deixarmos sempre as portas abertas. Passou, você teve a iniciativa, passou. Aí você se pergunta, será que eu cumpri aquela caridade como entendia Jesus? Fui benevolente para com todos? Porque sendo benevolente para com todos, eu deixei as portas abertas. Vai ser bom para quem? Justamente para mim. Então, essa é a grande lição que nós devemos, pelo menos eu penso dessa maneira, tem tantas outras, mas que nós podemos extrair dessa passagem. Se Moisés foi a porta, Jesus foi a chave. Então, nós podemos tirar como lição a iniciativa, deixar a porta aberta, ser benevolente para com todos e utilizar a chave adequada. E qual é essa chave? Para aqueles que são espíritas, a chave chama-se Jesus de Nazaré. Muito belo, Wellington, seu entendimento, né, seus raciocínios. Você falava sobre esse simbolismo da porta e da chave, eu fiquei pensando, né, viajando aqui nas suas colocações, que cada chave guarda um segredo, e esse segredo é responsável pela segurança. Então, Jesus também é nossa fortaleza, é nossa segurança íntima, né? A chave também pode ser colocada como a chave do entendimento. Então, no momento em que a gente teve, né, a segunda revelação pelo Cristo, muitas aparentes contradições que nós tínhamos no Antigo Testamento se desfizeram, porque Jesus nos apresenta um Pai amoroso, sábio, que às vezes aplica correções, mas sempre com o objetivo de educar e amar os seus filhos, né? E o interessante é que, assim, na situação em que a frase foi dita, a gente tinha dois indivíduos de procedência israelita, os dois criados na Torá, criados no judaísmo, né? Tanto Estevão quanto Saulo de Tarso. Mas um já tinha essa chave da compreensão, o outro ainda se demorava naquele conceito, né, do Criador com aspectos belicosos, né? O que é uma deturpação do entendimento. Não é fácil nós quebrarmos esses conceitos, eles estão arraigados em nós. E por que os espíritos, como os dois grandes males da humanidade, os males que afligem o nosso coração? Porque é muito difícil nós concebermos a ideia de que estamos errados e de que o outro está certo, e de que a compreensão dele é uma compreensão melhor do mundo do que a nossa. Realmente não é fácil reconhecer isso. É por isso que muitas vezes nós nos demoramos em alguns equívocos, nos demoramos em algumas situações, né? A gente muitas vezes se apega à nossa própria opinião, nos apegamos àquelas coisas que nós aprendemos e isso é muito difícil de superar, muito mesmo. É verdade.
Wellington, um outro aspecto que eu gostaria que você comentasse sobre isso de Moisés ser a porta e o Cristo a chave, é com respeito aos nossos dias atuais, né. Por vezes, assim, quando a gente olha a história do povo hebreu, mesmo o povo hebreu titubeou bastante, duvidou bastante desta missão de Moisés, né. Moisés recebeu a presença, na figura lá do Antigo Testamento de Yahvé, conversando com ele na sarça ardente, pediu que ele fosse até o Egito liberar o povo e que encaminhasse o povo rumo à terra prometida, e por diversas vezes o povo até se colocou contra Moisés, achando que a situação não havia sido uma troca justa, que eles estavam passando pelo deserto, passando privações, e que aquela situação era tão desagradável quanto o cativeiro egípcio. E aí, trazendo para os nossos dias, parece que às vezes a gente também se comporta deste modo, digamos assim, um pouco incompreensível, porque você falou de que a gente deveria, nos momentos mais difíceis, né, se voltar para o nosso modelo, e às vezes a gente até considera muito bela a história de Jesus, mas quando é para testificar nas nossas ações diárias, a coisa fica um pouco mais difícil. Então eu queria que você comentasse um pouco isso, né. Como que a gente pode vencer, por ações práticas, esses nossos atavismos e definitivamente passar a usar o Cristo como a chave para a resolução dos nossos próprios conflitos, né. As virtudes, elas só começam a despertar em nós os momentos difíceis. Os momentos difíceis, eles são a porta de entrada para as virtudes. É preciso ter coragem e entrar nessa porta, pegar a chave correta, abri-la e realmente desenvolver essas virtudes em si. Não é uma tarefa fácil. Eu penso que um dos grandes problemas é que todos nós, principalmente aqueles que se dizem cristãos, aqueles que são espiritualistas, que não são cristãos, mas são espiritualistas, têm ainda uma visão muito materialista da existência. Então, eles se dizem espiritualistas, nós, né? Mas na realidade nós vivemos como materialistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque em momentos como esse que nós estamos passando, nós imaginamos, de fato, que essa existência ela é única, que nós morreremos com o corpo, e aí nos falta coragem na hora de dar o testemunho. Kardec sempre coloca, não que ele não dá importância à existência física, é claro que ele dá importância à existência física, é preciso, o espírito precisa passar, mas a nossa vida, na realidade, ela não se finda com a morte do corpo e ela segue, nós seguiremos vivendo. Então, nesse momento difícil, por que não lutarmos, nos empenharmos para darmos um testemunho de coragem? Essa fase difícil, essa fase complicada, ela vai passar e ela vai nos deixar experiência. Ora, se estivermos encarnados, bem. Se desencarnarmos, bem também, porque continuaremos vivendo. Então, esse é o grande momento. Nós precisamos refletir. Puxa, se eu me digo espiritualista, por que, que eu estou olhando a vida, enxergando a vida e tendo uma perspectiva do mundo ainda muito materialista? Por que, que eu estou dessa maneira? Por que, que eu não posso ter, de fato, uma perspectiva espiritualista da existência? Ora, o que de mal pode me acontecer? Se eu considerar a desencarnação o mal, tudo bem, mas o espírito prossegue vivendo, ele continua a sua jornada, ele continua o seu caminho. Então, esses momentos atuais, eles estão aí justamente para despertar em nós essa reflexão. Será que eu estou vivendo de maneira, eu sou um espiritualista, mas estou vivendo de maneira materialista, completamente materialista, achando que a vida aqui na Terra é única e que o que vale é só o aqui e o agora? Poxa, eu preciso parar, pensar e refletir um pouco nisso, porque senão eu vou estar repetindo o mesmo modelo de antes. Agora, um exemplo prático, um exemplo eficaz para a gente conseguir superar isso, foi dado por Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, olha, eu quero um meio prático
e eficaz para poder melhorar. Ele pede isso, né? Uma coisa que eu possa aplicar no meu dia a dia. E aí Santo Agostinho fala, olha, você vai lá, mergulha a cabeça no seu travesseiro e faz uma reflexão diária de tudo aquilo que você fez. Então, esse modelo cabe para todo mundo, para todos nós. Tá? Eu mergulho a minha cabeça no travesseiro à noite e falo, meu Deus, onde eu falhei na hora do testemunho, onde eu acertei. E onde eu falhei, eu vou procurar me corrigir e não errar no outro dia. Não adianta eu fazer essa reflexão daqui uma semana, não. Eu preciso fazer diário. Esse modelo prático, esse modelo eficaz, esse modelo para o dia a dia, que dá resultado para o nosso cotidiano, é de fazer essa reflexão diariamente, todas as noites. Todos os momentos eu vou parar e fazer essa reflexão. Por que eu estou vivendo como um materialista? É claro que ninguém quer desencarnar agora, ninguém quer que o seu ente querido venha a desencarnar. Mas a vida aqui na Terra, essa existência aqui, ela é muito curta, ela é muito efêmera e pode acontecer. Então, por que o desespero? Então, por que o desânimo? É claro que os momentos de tristeza, eles são compreensíveis, mas por que eu vou ficar parado nesses momentos de tristeza? Então, cabe uma reflexão para mudar um pouco essa chave, para abrir de fato essa porta e entrar em pleno gozo naquilo que Jesus veio nos dizer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, isso cabe em todos os aspectos da nossa existência. É quebrar essa ideia materialista e, de fato, assumir uma posição, uma postura espiritualista perante a vida. Eu nem digo espírita, mas espiritualista mesmo, de entender que o corpo morre, mas a alma ela prossegue a sua caminhada. É fácil? Claro que não é fácil, mas é um treino constante. A parte teórica nós temos. Agora, cabe-nos praticar. Essa questão 919, ela nos dá aí um modelo, uma metodologia, um caminho bem interessante para a gente alcançar isso. Perfeito, excelente. Ô Wellington, nós te agradecemos penhoradamente, viu? Por suas palavras lúcidas, seu raciocínio claro, que nos ajudam tanto para refletir sobre questões tão profundas, né? Quanto essas questões existenciais. Deus te abençoe e te dê muita força, vida e saúde, viu? Obrigado, Patrícia, para você também. Sucesso para o canal, você atinja seus objetivos e muita serenidade e trabalho. A gente não cresce sem trabalho. Grande abraço a todos aqueles que assinam seu canal, a todos os amigos que participarão, que estarão contigo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Que assim seja.